Pare, não role a tela. Eu sei que você está exausto de esperar por algo que o céu prometeu e depois calou. Os últimos meses pesaram de um jeito que você não consegue explicar para quem não viveu do lado de dentro. E eu sei que hoje especificamente, você fez algo pequeno, quase sem perceber, que abriu uma exceção no calendário do céu. Você precisa estar aqui agora. O seu corpo está em modo de vigia. Você deita, mas a cabeça não encerra o expediente. Acorda às 3 da manhã com um aperto no peito sem nome. Não é medo, não é culpa, é uma sentinela que ainda não recebeu autorização para baixar a guarda. A cama está ali. O descanso não. E você sabe exatamente do que eu estou falando, porque hoje de manhã você levantou já cansado, antes mesmo do dia começar. As decisões mais simples te travam. Você analisa, ora, consulta. E quando chega a hora de escolher, os dois caminhos parecem igualmente errados. O pior não é a paralisia em si. O pior é que você já identificou o padrão. Já viu esse labirinto antes, em contextos diferentes, com pessoas diferentes. E mesmo assim, na próxima encruzilhada, o mesmo beco reaparece. Quando você entra em casa, o peso entra antes de você. Sua esposa aprendeu em qual silêncio não perguntar como foi o dia. Seu filho parou de te chamar para as coisas pequenas, não por falta de amor, mas porque aprendeu a leitura do seu ombro. Você chega ao jantar com intenção de estar presente, mas o alerta interno não desliga nem quando a porta fecha. A casa te recebe, o peso também. Vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, não o diagnóstico geral, o específico, a noite específica, a decisão específica, a conversa que você ainda carrega. Você vai se reconhecer no que eu descrever e pela primeira vez vai fazer sentido. Não como abandono, mas como preparação. Dentro deste vídeo, vou te entregar 3 sinais em hebraico que identificam quando o encontro marcado está ativo na sua trajetória. Isso acontece aqui. No final deste vídeo, vou declarar 3 nomes sobre você. Não uma bênção genérica, uma comissão específica para o momento em que você está. Eu não prometo que isso muda tudo até amanhã de manhã. Prometo que se você ficar até o fim, sai daqui sabendo de algo que não sabia, com algo específico na mão e com algo declarado sobre você que permanece. Se sair no meio, sai sem o selamento. Uma semente no inverno não tem nada para mostrar. O chão está duro, o ar está frio, e não há evidência externa de que há vida ali dentro. Mas ela não foi enterrada por descuido. Foi colocada com intenção, por mãos que sabiam exatamente o que carregava. O inverno não é o fim da história. O inverno é a condição exata que o processo exige para que a força interna se ative e empurre para cima. Você não tem lutado mal. Olhando para os últimos meses, não foi falta de fé, não foi falta de oração, não foi falta de intenção. Foi falta de instrumento. O instrumento que te foi prometido, que já existe, que já tem o seu nome sobre ele. Você ainda não sabe que ele existe. Não porque foi escondido de você, porque ainda não havia chegado a hora de nomear. Essa hora é agora. Se o que eu descrevi faz sentido na sua vida, escreva agora nos comentários. Estou aqui. É um ato de posicionamento, não de educação. E guarda isto. Sobre o sono que não descansa o corpo, sobre as decisões travadas na encruzilhada, sobre a casa que recebe uma versão sua que você mesmo já não reconhece. Há algo que Salomão deixou registrado. Uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum. Eu vou te mostrar mais adiante. Guarda. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. O que vem a seguir não é apenas informação, é a revelação de um nome. E quando esse nome chegar, tudo o que você viveu nos últimos meses vai mudar de endereço. Mas antes que eu chegue lá, fica com uma pergunta. Uma só. O que acontece com uma semente que ninguém plantou, que ninguém rega, que o frio já deveria ter matado, e que mesmo assim insiste em crescer? Não em teoria, na sua vida, nas últimas semanas.
No que você não consegue explicar, mas também não consegue ignorar. A resposta tem um nome em hebraico que eu ainda não disse. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no calendário do céu. A convocação foi emitida. O decreto foi selado. E agora começa a parte mais crítica, porque entre o encontro marcado recebido no Espírito e o encontro cumprido no chão da segunda-feira de manhã, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. É nesse intervalo, entre a sala de espera e o limiar da audiência real, que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o Emoed foi cancelado, porque chegaram em casa sem o instrumento para sustentar o chamado até a porta abrir. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria para governar o dia comum, para discernir entre o bem e o mal, para não errar na hora que mais importava. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria, e deu tudo o mais junto, sem que Salomão pedisse nada mais. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia o que fazer. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu, antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de caravana só para testar essa sabedoria, e quando voltou disse que nem a metade havia sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome, e ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de cruzar o limiar do seu próprio Emoed com as mãos vazias, para você reconhecer os sinais do encontro antes que a janela se feche, e a oferta passe pela sua frente sem que você saiba o nome do que estava chegando. Ele deixou registrado como chegar em casa, sendo a coluna que sua família espera, e não a pressão que eles aprenderam a gerenciar em silêncio, para que quando o encontro marcado chegar, eles vejam a unção no seu rosto e não o peso do dia que te engoliu antes de entrar pela porta. E deixou registrado como andar com a espinha de quem já recebeu o envelope, para parar de pedir conselho a quem não foi convocado, parar de hesitar no momento certo e parar de confundir humildade com falta de calibração para receber. Antes de eu nomear o instrumento, mova o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. É um guia escrito principal em PDF que você lê em uma sentada de 40 minutos, mais o áudio do Ritual do Sono do Justo em MP3 para ouvir antes de dormir, e o guia escrito dos 7 decretos da manhã em PDF para abrir na primeira hora do dia. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. A união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali, porque sem eles, o guia teria um buraco. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar a guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão sobre o calendário do céu, como se o Moed precisasse de você acordado para não ser cancelado. Para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem do mundo. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes do dia te posicionar, para que você chegue ao seu Emoed, como quem foi convocado,
não como quem foi esmagado antes das 8 da manhã. Postura de herdeiro antes que o calendário, as contas e a rotina falem por você. E o valor? O valor. Menos que um cafezinho da tarde. Menos que um almoço simples de sábado com a família. Menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco. Vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir e usar por uma semana e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você. Mesmo depois do reembolso. Não é concessão generosa, é o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E sair daqui sem o instrumento no dia em que o MOED bater a sua porta. Várias pessoas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam esse instrumento. Pais, avós, gente que carrega a casa nas costas. Eu li mensagens de quem voltou a dormir a noite inteira pela primeira vez em meses. De marido que se sentou à mesa no jantar e a esposa percebeu a diferença sem precisar perguntar. De avó que conseguiu rezar com o neto sem o peso do dia, atravessando a oração. Não é mágica. É o instrumento certo na mão certa. E enquanto eles dormem hoje à noite com a alma entregue, o seu calendário continua correndo. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda de vigia, esperando um Moedi que você não sabe reconhecer, não está há meses. É hoje. Talvez daqui a 3 horas, a próxima manhã em que você vai acordar, e o mundo vai escrever o dia antes de você, sem que você tenha pronunciado o decreto que posiciona quem foi convocado, é amanhã. Talvez em 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber uma versão sua, que o peso do dia moldou antes de você atravessar a porta, é hoje à noite. Cada noite, sem o ritual do sono do justo, é uma noite que seu corpo paga a conta da vigia. Cada manhã, sem o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, é uma manhã que o mundo reescreve antes de você. Cada dia, sem o código da sabedoria de Salomão, é um dia a mais na sala de espera, sem saber o nome do encontro que está chegando. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer ferramenta que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome do encontro marcado no calendário do céu antes mesmo de você saber que havia uma lista. E quando você ouvir esse nome, vai entender por que cada mês de espera foi preparação para uma palavra só. Fique. Há uma lógica que o céu usa para preparar quem foi convocado para um encontro com consequências eternas. Não é a lógica do conforto. É a lógica do diamante. E antes de eu nomear o que você carrega, preciso que você faça um inventário rápido, não do que você conquistou, do que você tem sentido. Há 5 sinais que marcam quem está na sala de espera do MOED. 5 marcas que parecem falha quando lidas por fora, mas que são identificação quando lidas por dentro. Escuta com cuidado, porque cada sinal que você reconhecer é evidência, não acusação. O primeiro sinal é este. A sua oração mudou de tom sem que você pedisse para mudar. Você começou a orar de um jeito, com petições, com lista, com expectativa de resposta imediata. E em algum ponto, sem que houvesse uma decisão consciente, a oração virou presença. Você ainda vai, ainda fala, ainda fica, mas parece que a voz não sobe além do teto. Não é falta de fé. É a acústica específica da sala de espera. O silêncio mais pesado não é abandono. É o silêncio que antecede a fala mais alta que você já vai ouvir na vida. O segundo sinal é a encruzilhada que se fecha de todos os lados ao mesmo tempo. Você analisa, você ora, você consulta. E quando chega a hora de escolher, os 2 caminhos parecem igualmente errados. O que te assusta não é a dúvida em si. É que você já viu esse labirinto antes.
Em contextos diferentes, com pessoas diferentes, sob circunstâncias diferentes, o mesmo padrão reaparece. Como se houvesse uma trava que você identifica, mas não consegue abrir. Essa trava não é falha de julgamento. É bússola, aguardando calibração para o tipo de oferta que está chegando. O terceiro sinal chega em casa antes de você. A esposa aprendeu em qual silêncio não perguntar. O filho parou de chamar para as coisas pequenas, não por falta de amor, mas porque aprendeu a leitura do seu ombro ao entrar pela porta. O neto quer colo, mas você não tem silêncio para dar, porque o alerta interno não desliga, nem quando a porta fecha. Você chega com intenção de estar presente, e o peso chega antes de você. Não é falha de caráter. É um homem carregando uma unção que ainda não tem o cajado para distribuir o peso sem despejar em quem mais ama. O quarto sinal está no corpo. Você deita, mas a cabeça não encerra o expediente. Você acorda exausto, não de trabalho, mas de vigia. Como se houvesse uma sentinela dentro de você que ainda não recebeu a senha de repouso, que ainda não ouviu o comandante chegar e dizer que o turno acabou. Os recursos escorrem por pontos invisíveis. A energia drena antes do dia começar. Não é preguiça, não é depressão, não é doença. É o mecanismo de proteção de quem foi colocado para guardar algo grande, sem ter sido informado ainda de quando o relevo chega. O quinto sinal é o mais silencioso e o mais pesado. Você sente que foi preparado para algo, mas o tamanho do chamado intimida o tamanho que você ocupa agora. E quando você pede confirmação, quando você olha para o espelho ou para o calendário e pergunta se é real, a única resposta é silêncio. Não negação. Silêncio. Esse silêncio não é rejeição. É o espaço que o Moed ocupa antes de se revelar. Quem sente que não merece a oferta é exatamente quem foi escolhido antes de saber que havia uma lista. Se você se reconheceu em pelo menos 3 desses 5 sinais, escreve agora nos comentários. Eu carrego o que ninguém mais carrega. Não como declaração de orgulho, como ato de fé. Porque reconhecer o peso que você carrega, sem saber o nome do que carrega, é o ato de coragem que poucos têm antes da audiência. E o céu lê os comentários. Cada um desses 5 sinais é pressão. Pressão aplicada sobre carvão, com temperatura e tempo controlados, produz diamante. O carvão não controla o processo, ele só suporta. O que parece esmagamento, o sono raso, a encruzilhada fechada, a casa que recebe o peso, a sentinela que não descansa, o silêncio que não responde. É a câmara de pressão que a refinaria do céu usa para produzir o que nenhuma loja consegue vender. Você não está sendo destruído. Você está sendo formado para o que está marcado no calendário. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de algo. O instrumento que Salomão deixou registrado, o que eu mencionei antes, aquela chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum, ele não substitui o nome que você está prestes a receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum depois que o nome for pronunciado sobre você. Primeiro o nome, depois o instrumento. Porque decreto sem ferramenta apodrece na primeira segunda-feira de manhã. E Salomão sabia disso melhor do que ninguém. Fique. Há uma palavra em hebraico que define com precisão cirúrgica o que você está vivendo. Não um diagnóstico genérico. Uma palavra que o céu usa para datas específicas, endereços específicos, convocações com nomes escritos. Quando eu disser essa palavra, cada mês de espera, cada noite de vigia, cada decisão travada, cada vez que sua família recebeu o peso antes de receber você, tudo isso vai mudar de endereço. Não vai desaparecer. Vai fazer sentido. E quando fizer sentido, o silêncio que pesava vai pesar de um jeito completamente diferente. Fique. Feche os olhos. Respire fundo. Coloque a mão sobre o peito. O que vou dizer agora não é informação. É identificação. E quando o nome chegar, o seu peito vai reconhecer antes que a sua mente processe. Porque esse nome não é novo, ele apenas ainda não havia sido traduzido para você. A palavra é Moed. Muitos traduzem como momento certo,
como se fosse uma questão de timing pessoal, de você se alinhar melhor, de você esperar mais, de você ter mais paciência. Isso é casca rasa. Isso é a versão do dicionário de bolso de uma palavra que o céu usa para datas com endereço gravado. Emoed não é o momento que você cria, é o encontro que foi marcado antes de você saber que havia uma lista. Emoed é a palavra que o calendário do céu usa quando Deus agenda um encontro com consequências eternas. Não é sugestão, não é possibilidade, é convocação com data selada, com local específico, com nome escrito antes que a sala de espera existisse. Emoed é o prazo que não mente, o prazo que não cancela, o prazo que avança independente do que o silêncio parece dizer lá fora. Você não estava esperando em vão. Você estava esperando dentro de uma data que já existe no registro do céu e que tem o seu nome sobre ela. E a palavra diz isso com uma precisão que só Abacuque poderia escrever, porque Abacuque também estava na sala, também ouvia silêncio, também perguntava até quando. E a resposta que ele recebeu foi esta: pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim, e não mentirá. Ainda que tarde, espera por ela, porque certamente virá, não tardará. O tempo determinado, o calendário que não negocia, o Emoed que chega, não porque você foi suficiente, mas porque o decreto foi emitido antes de você ser capaz de ser insuficiente. Este período tem nome antes de ter fim. Cada noite que você deitou com a cabeça pesada e a alma ainda em alerta, não era abandono. Era a preservação necessária de quem está sendo guardado para um encontro que não pode ser entregue a alguém despreparado. Cada decisão que travou, cada caminho que fechou, não era punição. Era a calibração de uma bússola que precisa apontar para um norte muito específico antes que a oferta chegue. Você não foi esquecido. Você foi guardado com um cuidado que a sala de espera não consegue revelar. Só o encontro revela. Aquela semente no inverno. Lembra dela? A que ninguém plantou por descuido, que o frio deveria ter matado, que não tinha nada para mostrar. O Emoed é o decreto do plantador. É o nome que estava escrito na semente antes que ela fosse lançada ao chão. O inverno não era a ameaça, era a condição exata que ativa o que está selado lá dentro. E agora que você sabe o nome do período, o silêncio que pesava vai pesar de um jeito completamente diferente. Não vai desaparecer. Vai fazer sentido. E sentido muda tudo. Mas eu preciso te dizer uma coisa que o nome sozinho não resolve. Saber o nome do encontro não é o mesmo que chegar preparado para ele. Salomão soube o nome. Salomão estava em Gibeão quando o Emoed chegou. E o que fez a diferença não foi apenas que ele estava presente. Foi o que ele pediu quando a oferta foi aberta diante dele. E para entender o que ele pediu e por que esse pedido mudou tudo, preciso te mostrar o que aconteceu naquela noite em Gibeão. O que Salomão carregou antes do encontro, o que ele reconheceu na oferta e o que ele disse que fez Deus ficar tão comovido que deu tudo o que não havia sido pedido, junto com tudo que havia. Prometo voltar a isso agora. Não saia. Salomão não chegou a Gibeão por acidente. Chegou porque havia sido chamado e porque, diferente de muitos que foram chamados antes dele, escolheu aparecer. Ele tinha o reino nas mãos e a consciência de que o reino era grande demais para o que ele ainda sabia. A espera do Pai, as batalhas do Pai, o trono recebido como herança de sangue, não como conquista própria. E em Gibeão, no meio de uma noite que parecia comum, o Moed chegou sem avisar. Deus apareceu e disse uma frase que nunca foi dita a alguém despreparado para ouvi-la. Pede o que queres, que te darei. E Salomão, esse é o detalhe que a maioria lê rápido demais, não gaguejou, não pediu tempo para pensar, não adiou para depois de conversar com os conselheiros. Porque o Moed não espera quem ainda está tentando organizar a resposta. Ele pediu sabedoria, não em abstrato. Ele pediu discernimento para governar o dia comum, para julgar os casos reais das pessoas reais com as histórias impossíveis de resolver. Sabedoria prática, a ferramenta para o trabalho específico que ele foi chamado a fazer. E Deus ficou tão comovido com esse pedido que deu a sabedoria e deu tudo que não havia sido pedido junto.
A sabedoria não chegou como teoria, chegou como instrumento vivo, e a primeira prova foi imediata. 2 mulheres, um bebê, uma história impossível de verificar. Salomão não orou mais uma vez pedindo iluminação, não consultou escribas, pediu uma espada. E o gesto calculado revelou em segundos o que nenhum interrogatório teria revelado em horas. Sabedoria aplicada não é pensamento bonito numa pergunta fácil. É a ferramenta que funciona quando o caso real chega e o tempo real pressiona e a solução precisa aparecer antes do dano ser irreversível. Isso é o instrumento que ele recebeu em Gibeão. E isso é o que ele deixou registrado. Agora olha para você. A sala de espera que você habitou nos últimos meses. O trono que você sabe que foi prometido, mas que parece grande demais para o tamanho que você ocupa agora. As batalhas de quem veio antes de você, que você carrega no ombro como herança não escolhida. O peso das decisões que chegam antes da sabedoria. A noite comum que parecia igual a todas as outras, até que alguém chamou o seu nome nesta tela, neste dia específico. Neste momento que você ainda não entendeu completamente. Você não chegou aqui por scroll. Você chegou porque o Moed tem endereço e o endereço era aqui. Se o que Salomão carregou antes de Gibeão faz sentido na sua vida, pressiona agora o like neste vídeo. Não como gesto de aprovação, como ato de intercessão. Cada like é uma pessoa a mais que o algoritmo vai levar até aqui. Cada like é alguém na sua lista que também está na sala de espera, sem saber o nome da espera. Você não está fazendo por mim, está fazendo por eles. O primeiro nome que declaro sobre você agora é este. Guardião do Moed. Você não abandonou a sala. Em cada noite que o peso pesou, em cada manhã que o silêncio pesava mais que a noite anterior, em cada encruzilhada onde os 2 caminhos pareciam igualmente errados, você ficou. Essa permanência não é teimosia. É a qualificação mais alta que existe para cruzar o limiar do encontro marcado. O guardião preserva o Moed, mesmo sem ver o Moed. Você fez exatamente isso. E o que esse nome autoriza é isto. Você tem direito de apresentar os seus meses como testemunho, não como vergonha. O guardião do Moed não chega ao encontro envergonhado da espera. Chega com a espera como credencial. Estive aqui o tempo todo. Isso não é fraqueza. É o que Deus leu na postura de Salomão em Gibeão. E foi o que abriu a oferta. O segundo nome que declaro sobre você é este, portador do decreto. Você carrega uma palavra que ainda não foi cumprida no plano visível, e mesmo assim, ainda anda com ela. Isso é o que define o portador. Não é quem já viu, é quem andou sem ver e não jogou fora o envelope. Você tem uma convocação escrita dentro de você que o calendário do mundo ainda não sabe ler, mas o calendário do céu sim. E o que esse nome autoriza é isto. Você tem permissão de andar com a espinha de quem já recebeu o decreto antes de todo mundo ao redor ver a evidência. Não como arrogância, como calibração. O portador do decreto não pede desculpas pelo tamanho do chamado. Ele abre espaço para recebê-lo com a postura que o encontro exige. O terceiro nome que declaro sobre você é o mais pesado, porque é o que muda a postura com que você deita esta noite. O nome é este, enviado antes do tempo. Você não chegou até aqui por impulso. Você foi posicionado neste ponto da história com antecedência. Não por acidente, não por sorte, não por curiosidade passageira, por design. O enviado antes do tempo não pergunta se merece a oferta. Ele pergunta o que faz com ela depois de receber. Essa é a diferença entre Gibeão e os que ficaram em casa. E o que esse nome autoriza é isto. O encontro marcado que está chegando não está chegando porque você finalmente fez tudo certo. Está chegando porque a data já estava marcada antes que você soubesse que havia uma sala. Você não precisava ganhar acesso, precisava aparecer. E você apareceu. Esta tela, este momento, este dia. Isso é o enviado antes do tempo cumprindo a primeira instrução do envio. Salomão operava em uma frequência que o dia comum tentava estática. A frequência do Moed, do encontro marcado que não cancela, do prazo que não mente, da oferta que foi preparada antes da pergunta. Os 3 nomes que acabei de declarar sobre você
não são títulos simbólicos. São a afinação do receptor. Guardião do Moed, portador do decreto, enviado antes do tempo. Cada nome é uma volta no dial que sintoniza você na mesma frequência em que Salomão estava quando Deus abriu a boca em Gibeão. E agora que o receptor está sintonizado, a transmissão pode chegar com a força que ela tem. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes, porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você, a arma mais antiga, a que funcionou no Éden, funcionou no deserto e tem funcionado na sua sala de espera até hoje. Fique. Agora que você sabe quem é, guardião do Moed, portador do decreto, enviado antes do tempo, o adversário sabe que perdeu o anonimato. E quando ele perde o anonimato, muda de tática. Ele não vai mais atacar com dúvida genérica. Vai atacar com precisão cirúrgica nos 3 exatos pontos onde você é mais vulnerável. Por isso, este mapa existe. Não para te assustar, para te armar. Você não pode combater o que não consegue nomear. E a partir de agora, você vai nomear. A primeira tática é a erosão por comparação. O adversário vai abrir a tela e mostrar todos os que já cruzaram o limiar, os que já saíram da sala, os que já receberam a oferta, os que já publicaram a colheita. E vai sussurrar: por que para eles e não para mim? Meu Moed nunca vai chegar. O calendário do céu tem um endereço diferente para mim, e esse endereço não existe. É mentira estruturada, mas sem nome parece verdade legítima. A arma contra essa tática é o decreto de singularidade da trajetória. Cada Moed tem um endereço que não pode ser entregue no número errado. O encontro que foi marcado com o seu nome não pode chegar antes, porque ele não foi preparado para a versão de você de 6 meses atrás. Ele foi preparado para esta versão, a que sobreviveu à sala de espera e ainda sabe o próprio nome. Fala em voz alta agora. A minha trajetória é única. Não comparo meu inverno com a primavera de outro. Isso não é consolação, é decreto legal no tribunal do céu. A segunda tática é a erosão da percepção. O adversário preenche a casa com ruído, pequenos incêndios, urgências fabricadas, discussões que drenam e não resolvem nada. Tudo calculado para que a voz quieta do Moed chegando seja abafada pelo barulho do cotidiano. Cada dia sem resposta visível é apresentado como evidência. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. Ele desistiu de você. O silêncio é resposta. É a versão mais antiga da mentira que existe e continua funcionando porque ninguém ensinou o nome do silêncio. A arma contra essa tática é a memória do altar. Você tem um momento, um único momento, em que Deus foi inequivocamente real na sua vida. Não em teoria, não na vida de outro, não no livro, na sua. Esse momento é prova legal. Abacuque 2:3 diz: a visão tem seu tempo determinado. Ela não mente. Se tarda, espera. Ancore ali. A memória do altar não é nostalgia. É o documento que derruba a acusação de abandono no tribunal do céu. O que foi real uma vez não pode deixar de ser real por decreto de silêncio. A terceira tática é a mais calculada: erosão da persistência no último trecho. O adversário conhece o calendário do céu melhor do que você, e é por isso que o peso máximo, o silêncio mais denso, a pressão mais intensa, chegam exatamente nas horas que antecedem o Moed. Não é coincidência, é estratégia. Fazer o escolhido desistir a 24 horas do limiar, antes de ouvir o próprio nome sendo chamado, é o maior golpe possível. E funciona porque o cansaço de 7 anos parece ter chegado todo na milha final. A arma contra essa tática é a resistência do último segundo. Não correr, não é hora de correr. Ficar de pé quando tudo pede queda. Permanecer na sala quando a lógica diz que sair seria razoável. Salomão estava em Gibeão quando o Moed chegou. Disponível, presente, acordado. Não foi lá como herói. Foi lá como alguém que decidiu não sair. A resistência do último segundo não exige força extraordinária. Exige uma decisão comum, feita com firmeza incomum. Eu não saio do umbral. O encontro marcado me encontra aqui. Se inscreve neste canal agora.
não como gesto de rede social, não como favor ao algoritmo, como posicionamento do receptor para os dias que vêm. O que foi ensinado aqui tem continuidade, e quem não está posicionado vai ouvir o próximo sinal com 2 passos de distância. A inscrição é o ato de dizer: estou no canal certo, estou com o receptor ligado. Isso é postura espiritual, e ela começa com um gesto pequeno que o adversário vai tentar fazer parecer irrelevante. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você, com os 3 nomes selados sobre você, com o mapa nas mãos, com a sala de espera finalmente fazendo sentido. Eu vou conduzi-la, e quando ela terminar, algo vai estar diferente. Não no calendário visível, mas no peito. Porque o Moed que está chegando começa a chegar de dentro para fora. Fique. Feche os olhos agora. Coloque as 2 mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. O que acontece aqui não é performance, é entrega. E entrega começa com postura. Deixa os ombros descerem. Deixa o peso que você carregou até aqui pousar no chão por um momento. Você não precisa mais segurar. Não aqui, não agora. O que está prestes a acontecer é receber, e ninguém recebe com o corpo em guarda. Respira de novo, fundo, e fica. Senhor, eu chego até ti carregando o que o meu corpo já não consegue esconder. Noites em que a cama estava presente e o descanso não. Manhãs em que eu levantava já exausto, antes do dia começar, com uma sentinela dentro de mim que ninguém autorizou a baixar a guarda. Chego carregando decisões que travaram, encruzilhadas que eu orei, analisei, consultei, e mesmo assim os 2 caminhos pareciam igualmente errados. Chego com o peso de ter chegado em casa sendo uma versão minha, que a minha família aprendeu a gerenciar em silêncio. A esposa que aprendeu a não perguntar. O filho que parou de chamar para as coisas pequenas. O neto que queria colo, mas eu não tinha silêncio para dar. Eu trago isso agora. Não como acusação, como confissão. Isso é o que eu carrego, e eu trouxe até aqui. E mesmo assim eu fiquei. Em cada noite que o silêncio pesava mais que a noite anterior, eu fiquei. Em cada encruzilhada fechada, eu fiquei. Em cada manhã que o mundo tentou me reescrever antes que eu pronunciasse uma palavra, eu fiquei. Então eu me posiciono agora com o nome que foi declarado sobre mim. Sou o guardião do Moed, o que não abandonou a sala quando o silêncio pesava demais para ser suportado sozinho. Sou o portador do decreto, o que andou com a palavra antes de vê-la cumprida no plano visível. Sou o enviado antes do tempo, posicionado neste ponto da história com antecedência, não por acidente. Esses nomes são meus, eu os recebo agora. E é nesse silêncio, o silêncio que só quem ficou conhece, que a voz que não mente fala. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto, e o aperto chegava antes do primeiro pensamento, quando você tentava contar as respirações para forçar o sono, e a mente voltava para o mesmo arquivo que o sistema se recusava a fechar. Eu te vi às 3 da manhã com os olhos no escuro, sem medo de nada específico, mas com o peso de tudo pousado no peito ao mesmo tempo. Não era fraqueza, era a sentinela que eu coloquei em você, cumprindo o turno que lhe foi designado, guardando o que foi confiado ao seu cuidado até que eu chegasse com a senha de repouso. Você não estava sem guarda, você estava sob guarda, e esse turno está chegando ao fim. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo. Quando você escolheu o caminho menos errado, não o caminho certo, porque a ferramenta do discernimento ainda não tinha chegado às suas mãos na hora em que a oferta estava na mesa. E no dia seguinte, você acordou com o peso do erro que você mesmo havia diagnosticado, que você viu chegando de longe, mas não soube evitar sem o instrumento que o Moed exige de quem vai cruzar o limiar. Não era falta de fé, era bússola, aguardando calibração. A bússola estava dentro de você desde o primeiro dia. Eu a coloquei ali antes de você saber que ia precisar. Eu estava calibrando enquanto o silêncio te fazia pensar que eu estava calado. Eu te vi chegando em casa com o peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia e entrando pela porta antes de você mesmo entrar.
Eu vi a sua esposa olhar para o seu ombro e decidir em 2 segundos que hoje não era hora de perguntar. Eu vi o seu filho medir a distância entre o que queria contar e o espaço que você tinha para receber, e escolher silêncio. Eu vi você chegar à mesa com intenção de estar presente e o alerta interno não dar licença. Eu te vi, e eu vi a dor disso em você. Porque você não queria ser esse homem, e eu te digo, isso não era quem você é. Era o peso de quem carregava uma unção sem ter ainda o cajado que distribui a carga sem despejar em quem mais ama. E agora eu te digo o que disse a Salomão em Gibeão, naquela noite que parecia comum antes de eu aparecer. Tudo o que você viveu teve endereço. O inverno foi condição, não punição. A sala de espera tinha um nome escrito na porta, e era o seu. O Imio-Ed, que estava marcado no calendário do céu, antes de você saber que havia uma lista, está chegando. E está chegando para quem ficou. Não porque você foi suficiente, porque o decreto foi emitido antes que você precisasse ser suficiente. Eu guardei o que foi colocado nos meus cuidados, com um cuidado que nenhuma sala de espera consegue revelar. Só o encontro revela. Você está prestes a cruzar o limiar, com os 3 nomes selados. Levanta-se. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Deixa o peso dessas palavras pousar. Deixa o Imio-Ed, que foi nomeado sobre você, se assentar no peito antes de você abrir os olhos para o dia comum. O decreto foi selado. O nome foi pronunciado. O encontro marcado tem seu endereço confirmado. O que o Espírito escreve, escreve fundo. E não depende de você se lembrar de cada palavra nos próximos minutos para ser real. O que foi falado aqui permanece, mesmo quando o cotidiano tentar fazer barulho por cima. Mãos no peito, olhos fechados. Respira mais uma vez. A semente que ninguém plantou por descuido, a que o inverno deveria ter matado, a que não tinha nada para mostrar enquanto tudo acontecia por dentro, ela brotou. O chão que parecia morto produziu. O silêncio que pesava como abandono era a terra fazendo o único trabalho que a terra sabe fazer. Guardar o que foi lançado com intenção, com temperatura controlada, com tempo exato, até que a força interna empurrasse para cima. Você não estava enterrado, você estava sendo formado. E a formação chegou ao ponto certo no momento em que o nome chegou, Mo-Ed, e a semente soube que era a hora. A terra que parecia morta produziu. Você está de pé. Agora você pode dizer amém. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o adversário vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de domingo à noite. Quem foi comissionado sem instrumento caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário conta com o depois. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide, agora não é hora. Essa voz não é sua. Essa voz é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno na sua segunda-feira de manhã.
Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. Clica antes do adversário falar mais alto que o decreto, que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora a última palavra. Há alguém na sua lista que também está na sala de espera, sem saber o nome da espera. Alguém que vai deitar esta noite com a alma em alerta, sem saber que o silêncio tem um nome, que o Moed tem endereço, que o encontro marcado não foi cancelado. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo, é interceder. Você não sabe se o Moed dela está marcado para hoje. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia, fique.